Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu gostaria de aplicar aquilo que a gente vinha aprendendo em equações diferenciais ordinárias, a resolução de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, para esse caso aqui, do circuito RL. Bom, o circuito RL é simplesmente um circuito elétrico em que você tem uma fonte de tensão, uma resistência e essa resistência vai estar em série com um indutor. Esse indutor ele é um componente elétrico que vai armazenar a energia fornecida em um campo magnético. Tá? Aqui eu tenho uma fonte de tensão, no caso aqui constante, a gente vai fazer para o caso mais geral e depois resolver para esse caso específico aqui, em que a minha fonte de tensão, que alimenta o circuito, ela é DC, né? Uma fonte de tensão constante aqui em 5 volts nesse caso, meu resistor aqui de 2 ohm e o meu indutor com uma indutância de 1 Henry. Tá? Como é que eu modelo esse circuito? Bom, primeiro vamos usando aqui a lei das malhas de Kirchhoff. A gente encontra que essa tensão que eu estou fornecendo, eu vou chamar ela de V em função do tempo. Vamos começar pensando que ela é uma função do tempo, tá? Depois a gente fala que ela é uma constante. Bom, essa tensão, se eu fizer aqui a lei das malhas, eu tenho que essa tensão é igual a tensão no resistor mais a tensão no indutor, beleza? VR, tensão no resistor, VL, tensão no indutor. Bom, a tensão no resistor é a resistência, uma constante, vezes a corrente, que eu vou imaginar como sendo uma função do tempo, tá bom? Na verdade, ela vai ser, mesmo para uma tensão constante, ela vai variar com o tempo até chegar ao estado estacionário. A gente vai ver isso. Então, tensão no resistor, RI. Tensão no indutor, ela é modelada dessa maneira aqui. Tá? É a indutância vezes a derivada da corrente com relação ao tempo. Tá bom? Bom, vamos chegar aqui numa expressão parecida com aquelas que a gente vinha trabalhando nas equações diferenciais ordinárias. Bom, eu vou só copiar aqui por enquanto, V de t é igual a RI de t, L de I dt. Agora, eu só tirei aqui da notação essa função do tempo, todas essas funções V e I são funções do tempo, R e L vão ser constantes aqui para mim. Então, vou escrever, começando aqui pelas derivadas que para I, né, de maior ordem, no caso é só uma derivada de primeira ordem, depois a própria função, e depois eu coloco aqui do lado direito a V de t, né, essa função que lembra para nossa notação lá, olha só, vou dividir tudo aqui por L para ficar e usar aquela notação linha, né, porque I só depende de t, né. Então, I' mais R sobre L, né? Eu dividi aqui fica 1, dividi por L aqui fica R sobre L, aqui V sobre L, tá? Então, I' mais, que é dI dt, né? Mais R sobre L, I igual a V sobre L. Naquela nossa notação, R sobre L aqui é uma constante, mas lembra, era a função P de x, né? No caso nosso aqui vai ser uma P de t, né? E a função aqui do lado direito da equação a gente chamava de g de x. No caso aqui vai ser uma g de t, né? Que a minha variável aqui não é x, é t. Tá? Bom, como é que eu resolvo? Lembra, a gente procurava uma função u de t, né? No nosso caso aqui, u de t, que era igual, a gente fez a continha lá, é uma constante vezes exponencial da integral de p de x, no meu caso a p de x é r sobre L, dx, no nosso caso é dt. Né? Então, quando eu integro aqui, eu fico, essa constante sai para fora da integral, eu só fico com r sobre L t, né? Mais uma constante que eu estou integrando aqui numa integral indefinida. Essa constante fica, na verdade, somada quando eu elevo e a essa constante, vira uma outra constante, né? E aí eu
por isso eu estou colocando aqui C1. Então eu fico com a minha U de t sendo uma constante, vezes E elevado a R sobre LT. Beleza? Bom, vamos então multiplicar os dois lados da minha equação. Quando eu multiplico os dois lados, do lado direito eu fico com V sobre L, estou multiplicando por essa função U que eu encontrei. Por quê? Porque aí, no lado esquerdo da equação, eu vou obter a derivada do produto, né? Como eu queria lá, naqueles casos que a gente vinha resolvendo. Então, do produto de quem? De I, a minha função que eu quero encontrar, vezes a função U que eu determinei. C1 E elevado a R sobre LT. Isso aqui, a derivada desse produto vai ser igual a V sobre L, C1 E elevado a R sobre LT. Bom, integrando dos dois lados, eu fico com IC1 E elevado a R sobre LT igual a C1 aqui é constante, então fica para fora da integral. V sobre L, o V eu estou considerando ainda como uma função do tempo. Vou deixar ela por enquanto aqui, mas ela é uma constante, né? Poderia até ter tirado aqui, mas enfim. Aqui eu fiquei com I igual a E elevado a menos R sobre LT, integral de V sobre L, lembrando que L poderia estar aqui de fora, E elevado a R sobre LT dt. Agora sim, eu vou considerar o caso DC, então a minha V de t é simplesmente um V0, tá? Vai ser sempre uma constante, no caso DC, corrente contínua. Então, corrente contínua não, o caso DC, no caso aqui a tensão é contínua, né? A tensão é contínua e no estado estacionário todas as variáveis vão ser contínuas, né? Mas a gente vai ter uma variação de I aqui, um estado transiente até chegar no estado estacionário. Bom, então no caso DC, essa tensão aqui, ela pode sair para fora da integral, olha só. Eu fico com V0, né? Aqui V igual a V0, então V0 sobre L. Agora eu tirei o L, E elevado a menos R sobre LT, integral de E elevado a R sobre LT dt. Bom, fazendo essa integral, o que eu tenho? E elevado a R sobre LT sobre R sobre L. Mais uma constante. Sempre lembrando, integral indefinida, sobra uma constante aí. Então, a minha corrente, eu encontrei uma expressão para ela, é V0 sobre R, né? Olha só, eu estou multiplicando esse termo aqui por esse termo, por esse primeiro termo. Então, eu fico com V0, L cancela com esse L, então só sobra R no denominador, V0 sobre R, E elevado a menos R sobre LT vezes E elevado a R sobre LT, fica 1. Então, eu fico com esse termo constante aqui, I igual a V0 sobre R, mais uma constante C2 multiplicada por V0 sobre L, E elevado a menos R sobre LT. Como é que eu encontro C2? Lembra? Condição inicial. Dada uma condição inicial, eu consigo encontrar C2. Qual que vai ser essa condição inicial? Bom, a corrente no meu circuito ela vai ser inicialmente nula. Tá? Então, se I0 é igual a zero, eu faço aqui 0, né? A corrente inicial é igual a V0 sobre R, C2 V0 sobre L. Para t igual a zero, essa exponencial vai a 1. Então, eu fico com 0 igual a V0 sobre R mais C2 V0 sobre L. Bom, fazendo a conta aqui, C2 vai ser igual a menos L sobre R. Né? Passei para cá, menos V0 sobre R, V0 cancela, L passa multiplicando. Então, de fato, C2 igual a menos L sobre R. Substituo aqui para a gente encontrar como é que fica. I igual a V0 sobre R menos L sobre R, com sinal de menos aqui, a minha constante, vezes V0 sobre L, e elevado a menos R sobre LT. Corta, corta aqui, eu fico com a minha corrente em função do tempo, como sendo V0 sobre R, coloco em evidência, vezes 1 menos E elevado a menos R sobre LT. Essa é a minha corrente em função do tempo. Se eu quiser a tensão no indutor,
a tensão no indutor, lembra? Ela é modelada por L dI dt. Eu agora tenho uma expressão para I. É essa aqui que eu encontrei. V0 sobre E, acabei de encontrar. V0 sobre R, 1 menos E elevado a menos R sobre LT. Então, a tensão no indutor é L, que multiplica a derivada da corrente em função do tempo. Então, aqui eu tenho uma constante, V0 sobre R. Agora faço a derivada aqui. Aqui eu tenho 1, que é uma constante, vai a zero. Aqui eu tenho E elevado a menos R sobre LT. A exponencial é E elevado a menos R sobre LT. Regra da cadeia, cai esse R sobre L. Ele é negativo, com esse sinal de menos aqui fica positivo. Então eu vou ter R sobre L, E elevado a menos R sobre LT, positivo. R com R corta, corta. L com L corta, corta. E a tensão no meu indutor vai ser V0 exponencial de menos R sobre LT. Um último comentário aqui nessa parte analítica sobre a constante de tempo. O que é a constante de tempo de um circuito RL? Ela é dada por essa expressão aqui, L sobre R. Precisa decorar? Não precisa decorar, olha só. Você encontrou aqui uma expressão para tensão no indutor, que era a função de menos R sobre LT, exponencial disso. E também está em função dessa exponencial. Veja que V0 sobre R não tem dimensão de corrente? De fato. V0 sobre R, né? Tem dimensão de corrente. Tá tudo certo. Aqui eu tenho 1 menos uma exponencial. Isso aqui tem que dar um número, tá? Isso aqui tem que dar um número. Então, para isso aqui dar um número sem unidade, R sobre L tem que ter dimensão de 1 sobre segundo. Para que 1 sobre segundo vezes segundo, ou 1 sobre tempo vezes tempo, né? Pode ser hora também, ou milissegundo, microsegundo, enfim. 1 sobre tempo vezes tempo dá um número, e aí isso aqui fica dimensionalmente correto. Então, da mesma forma que se eu tiver R sobre L com unidades de 1 sobre segundo, eu obtenho aqui um número e eu tenho daqui tensão e daqui tensão. Então, dimensionalmente, uma análise dimensional me dá aí uma pista que eu estou correto. Então, a minha constante de tempo, né, vai ser não R sobre L, porque R sobre L tem unidade de 1 sobre segundo. Mas L sobre R, então, tem dimensão de segundo. Essa vai ser a minha constante de tempo do circuito LR. Tá? Que só a expressão para I e V no indutor em função dessa constante de tempo. A gente vai dar uma paradinha aqui, logo a gente continua com a simulação desse circuito e a comparação dessas expressões que a gente encontrou aqui para corrente e tensão no indutor em função do tempo. Comparação das nossas funções analíticas, soluções analíticas, com uma solução numérica. Beleza? A gente já volta.